Programa Cotidiano. Oferecimento Overkids. Boa tarde, mais um sábado em que estamos aqui juntinhos, compartilhando esse momento para falar, claro, de muita coisa boa. Vamos começar falando sobre paisagismo. Você sabe o que é um jardim vertical? Pois é, quem mora em apartamento pensa que não pode ter áreas verdes em casa, mas a gente foi conversar com uma paisagista que vai dar dicas sobre esse assunto. Vamos conferir? Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom na varanda. Quem descansa vê o horizonte deitar no chão. Meu nome é Melissa Salles, eu sou arquiteta paisagista e hoje vamos falar sobre parede verde, né, que também é chamado de jardim vertical. De mãe, paraíso se mudou para lá. Muitos clientes perguntam como eu ter um jardim vertical num apartamento, né? E realmente é possível, desde que a pessoa ame a natureza e ame cultivar plantas, né? Isso é fundamental. Esse jardim vertical, inicialmente ele era todo de bucha de coco, na verdade não é nem o xaxim, porque o xaxim hoje está sendo proibido, né? Porque por escassez dele, né? Então assim, ao longo do tempo a gente viu que ele não conseguiu segurar por muito tempo, porque ele esfarelou todinho. E aí foi trocado por jarros de barro, que também tinha a mesma leitura de ser natural, de ser aproveitar as coisas da região. E aí realmente deu certo, agora realmente tem várias fases do ano que a gente tem que fazer uma adaptação de mudanças, porque tem plantas que se adaptam bem, outras não. Então, isso é um jogo de paciência, né? Amor, para quando você A gente tem um lírio da paz, que é esse, que bota até flores. Determinado momento do ano ele está com flores, tem a samambaia em metro. Temos a peperônia, tem uma variedade grande, mas tudo isso eu volto a lhe dizer, tem que testar, porque vai depender de cada região. Dependendo da posição que o seu prédio esteja, tem muito vento, então a gente tem que fazer testes até dar certo. Então normalmente vamos procurar plantas de meia sombra para que isso dê certo. deitar no chão, para acalmar o coração. Lá o mundo tem razão, terra de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou para lá. Sobre a parte de iluminação, é fundamental que muita gente quer ter flores em apartamento. Não existe flores sem ter luz solar, não existe, porque precisa de ter essa troca. Então, você pode ter algumas plantas que, se você tiver sol pela manhã, que bata pela manhã, é perfeito, é o sol ideal. O sol da tarde já é mais ofensivo para as plantas, então tem que escolher a localização, o local ideal. Às vezes não dá certo, tem que ir testando. E muitas vezes aquele local ideal, uma determinada época do ano, ele não fica legal, porque vai mudar, o sol muda, então os ventos mudam, então vai depender disso. Que era um jardim que, na verdade, era aberto, era grama, então tinha muito problema de quando chovia, encharcava o solo pela profundidade da laje que tinha, então não tinha como escoar e drenar suficiente, né? Então a gente tinha sempre problema de encharcar o solo. Então mudamos completamente. Tivemos que fazer uma cobertura e essa cobertura teria o problema da insolação, porque ia ser uma estufa, ela ia se tornar uma estufa depois de pronta, né? Então a gente, que em Natal tem um sol muito forte. Então foi colocada uma trepadeira e tem uma paciência para que ela crescesse. Isso já tem 5 anos, mais de 5 anos que ela está desenvolvendo e vai crescendo. A gente fez uma jardineira que nessa área a gente tinha que ter espaço para colocar o mobiliário, mas a gente não queria perder essa parte de contato com a natureza. Então a gente fez uma jardineira bem estreita, que colocasse as plantas, mas também integrasse a natureza junto com o espaço imobiliário. E teve uma área de sol, que realmente a próxima área é uma área de sol, para que tivesse realmente as plantas que tem plantas que é só de sol, não adianta botar na sombra, nem meia sombra, é sol pleno. E foi colocado, então foi atendido, cada passo, são 3 etapas aqui de jardim. Aqui essa área aqui é onde botar um redário, né, que tem rede. Tira porque por causa da irrigação, a irrigação termina às vezes molhando quando a rede está aqui, quando está no momento de ativar. Então assim, acho que foi atendida a expectativa que o cliente queria. Aqui a manutenção, além da água, que isso mesmo, assim, muita gente faz. Eu tenho uma irrigação, mas minhas plantas são feias, minha gente, mas até a irrigação tem que ser controlada.
Porque determinada época do ano, se eu tiver muito vento, evapora rápido a água. Então, se evaporar rápido, você vai ter que mudar o sistema de irrigação para aguar mais vezes ao dia. Então, quando tem época de inverno, a gente tem um sensor aqui de chuva para não ter desperdício, então ele para de aguar. Então, com 3 dias que não tiver água, ele já acusa que está precisando de aguar novamente. Então, tem que fazer o teste, o velho teste de colocar a mão no vaso ou na planta. Se tiver úmido, suspenda a irrigação, porque água demais também mata. Água de menos mata e água demais também. Então, controlar pragas, porque se aqui em Natal, devido à umidade, que a gente tem uma umidade muito alta, a tendência a pragas é muito forte. Então, às vezes você... Mas eu não tenho praga, daqui eu moro em um apartamento. Mas sim, mas vem um adubo que às vezes vem contaminado. E ele traz uma praga, então você tem que ter controle de praga. Tirar galho seco, tem que estar sempre constante. Um jardim, ele não pode passar mais de um mês sem ter manutenção. Todos os meses tem que ter manutenção. Para quem gosta, eu acho que vale a pena, né? Eu acho que tudo é válido para quem quer ter um jardim bonito. Porque a gente está trabalhando com um ser vivo. Muita gente faz, não, muitas vezes eu quero ter uma planta, mas eu não quero ter cuidado. Minha gente, é um ser vivo. Né? Eu digo muito isso lá, eu cresci com meus filhos, educando meus filhos desde pequeno, eles ter o cuidado e o respeito à natureza, porque ali ele só não fala, mas tá vivo. Muito legal, não é, gente? Olha, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial, mas fique ligado, porque no próximo bloco tem muito mais cotidiano para você. Nós voltamos à Casa Cor Rio Grande do Norte e você vai acompanhar tudo sobre o quarto do bebê. Como evitar unhas pipocadas? Uma dica para evitar que aquelas bolinhas apareçam nas unhas após pintá-las é colocar as mãos em um recipiente com água bem gelada assim que acabar de esmaltar. Outra técnica é segurar uma pequena garrafa com água congelada enquanto pinta as unhas. Assim, é possível evitar que elas fiquem com aquele aspecto áspero que tanto incomoda.